Adonai. Shalom Adonai. Vamos continuar a série Batalha Espiritual. Como que eu consigo trazer as bênçãos que já está no meu espírito, porque o Messias, ele levou sobre si toda a enfermidade e toda a maldição. Então, no seu espírito, quando você aceita o Messias, você é vitorioso. Então, a gente vai fazer um vídeo explicando agora o que é você no espírito e como que você traz as bênçãos do Messias para o seu corpo. Então, vamos iniciar. Romanos, capítulo 8, versículo 2, ele fala dessa forma, porque a lei do Espírito, então existe uma lei, da vida em Yahshua, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito livra você da lei do pecado e da morte, porque o pecado gera a morte. E quando Eva e Adão pecou no paraíso, ele deu legalidade para a serpente ficar no coração, que é a nossa alma, e fazer a falsa imagem de você, criar enfermidade, criar circunstâncias ruins para manifestar no seu corpo. A nossa alma é uma câmera, e é uma câmera que cria imagem através de palavra. Você tem que prestar atenção no que eu estou te falando. As imagens que são criadas na sua alma é através de palavra. E palavras são semente. Então, Romanos, aqui Paulo está falando no capítulo 8 e no versículo 2, que existe uma lei. Ele fala, porque a lei do Espírito, a lei do Espírito da vida em Yahshua te livrou da lei do pecado. Porque o pecado ele vai gerar morte para a sua alma, e palavras que são provenientes do seu corpo, vai fazer a sua alma criar uma falsa imagem. É igual Amós fala, vai criar leões e ursos, que são circunstâncias, para você gastar tempo e energia e nunca enxergar a serpente que está no seu coração, gerando essas falsas imagens. Então agora a gente vai mostrar tudo que você é no Espírito, porque Paulo está falando que a lei do Espírito é a lei da vida. Olha o que vai falar, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. E Yahshua nos resgatou da maldição da lei. Resgatou da maldição da lei, o versículo que eu falei agora de pouco. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele foi pendurado e foi crucificado. Para que a bênção de Abraão, presta atenção, filho, chegasse aos gentios em Yahshua, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Esse versículo de Gálatas é a coisa mais linda. Yahshua, né, o Messias, ele nos resgatou da maldição da lei, que era o pecado gera morte, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Por isso que eu falo, filho, ele já levou toda a maldição e toda a enfermidade sobre ele, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, ele foi crucificado, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Por isso que é falado que a salvação vem através do judeu. Em Yahshua, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Se você não crê, você não consegue trazer as bênçãos que está no seu espírito quando você aceita o Messias. A sua alma será transformada, renovada, e essas bênçãos vão aparecer no seu corpo. Consegue entender isso, filho? Porque ela vai fazer uma imagem através de palavra. Lembra que eu te falei? A alma é uma câmera que faz imagem através de palavra. Então ela recebendo tudo que você é no espírito. Você é vitorioso, você é próspero, você tem saúde. Vai renovar, transformar a sua alma e vai a manifestar no seu corpo.
Olha o que vai falar Tiago, capítulo 1, versículo de 13 a 16. Presta atenção. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Iarro, porque Iarro não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, nós somos tentados pelo pecado de Adão e Eva. As concupiscências que existem na carne, tá? Por isso que o pecado gera morte. E olha o que vai falar Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, diabo não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Então, palavras que vão vir da carne, elas são palavras corruptíveis. E palavras que vêm do espírito, elas são incorruptíveis. Palavras que vêm da carne, vou te dar um exemplo, eu estou doente. Palavras que vêm do espírito, eu estou curada. E olha o que vai falar Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em alça. Coisa mais linda, filho. Então, quando você aceita o Espírito do Messias no seu espírito, ele é recriado. Você não tem mais nenhuma condenação das palavras que são provenientes da carne. Só que o processo aqui é o processo de uma gestação. Ele vai demorar 9 meses. Por isso que as escrituras falam em gestação. Então, quando você está profetizando aqui no seu espírito, palavras provenientes do espírito, geralmente demora 9 meses para você ter uma renovação, uma transformação na sua alma, para criar uma imagem verdadeira do que você é no espírito, para você ver essa manifestação na sua carne. E olha como isso foi adquirido. Aonde que essa vitória no seu espírito foi adquirido? Romanos, capítulo 3, versículo 25. A quem Yahweh propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Yahweh, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, o pecado de Adão e Eva não tem mais legalidade na sua alma e nem no seu espírito. Isso é lindo, filho. Olha o que Alvo fala aqui em Romanos, hein? Presta atenção. A quem Alvo propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Alvo, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, esse pecado de Adão e Eva, que gera a morte, através da propiciação mediante a fé, através do sangue do Messias, o que você obteve? O perdão, filho. Tanto é que, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Isso aqui não tem mais legalidade na sua alma. Quem está dando legalidade na sua alma é as palavras que são ainda provenientes do seu corpo. É isso que está acontecendo na sua vida. Você ainda confessando com os lábios de Satanás. Se você está assistindo esse vídeo aqui agora, volta lá atrás e assiste essa série, para você conseguir compreender o que eu estou falando. Você ainda está com os lábios de Satanás. E olha o que vai falar 1 João, capítulo 2, versículo de 15 a 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então aqui em João está falando, bem dizer, o que é a carne. E olha o que fala 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto,
Se alguém está em Yahshua, é nova criação. As coisas antigas, pecado de Adão, já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, quando você aceita o Messias, o seu espírito é recriado, mas a sua alma e o seu corpo não. A sua alma ela vai sofrer uma transformação, uma renovação através das palavras que são vivas, que são provenientes do Espírito, que vão se manifestar na sua carne quando a sua alma for renovada. Você tem o poder do Messias no seu espírito. Isso é a coisa mais linda, filho. E olha o que fala João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Yahweh, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Yahweh. Oh, meu Pai! Olha o que fala Romanos, capítulo 6, versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, que é o pecado adâmico, proveniente da carne. Palavras que vão ser provenientes da carne, mas vivo para Yahweh, em Yahshua. Consegue entender, filho? Que no Messias, quando você aceita o Messias, o seu espírito, ele é recriado. E a sua alma, ela vai ser renovada, transformada, e você vai colher todo o benefício que vem do Espírito, que provém de Yahshua na sua carne, no seu mundo material, no seu plano material. Tanto olha o que é falado sobre a palavra, fica vendo. Olha o que o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai falar sobre a palavra de Yahweh. Né? Quando você aceita o Messias, você tem o espírito recriado, mas a sua alma e a sua carne, elas se mantêm no mesmo estado ainda, elas vão passar por um processo de renovação e transformação através das palavras que vão vir do Espírito, porque palavras são semente. Mas no livro de Hebreu, capítulo 4, versículo 12, ele afirma, porque a palavra de Yahweh é viva e eficaz. Então aqui ele está falando que a palavra está viva e é eficaz. A promessa vai ser cumprida tanto na sua alma como no seu corpo. Toda maldição e toda doença foi levada pelo Messias. E olha aqui, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, o que ele está falando? Que essa palavra, que vai ser proveniente do seu espírito, ela vai separar alma e espírito. Por que ela faz isso? Porque o Criador, através do momento que você começa a ministrar a palavra de cura para uma enfermidade no corpo, ele sabe que a sua alma vai entrar em um processo ainda de renovação, em um processo de transformação, porque a sua alma ela tem ainda a falsa imagem de palavras que foram provenientes do seu corpo quando você declarou que estava enferma. Então ele separa essa parte, bem dizer, vamos dar um exemplo, que está doente, e ele vai fazer uma imagem verdadeira na sua alma para você colher essa imagem como resultado na sua carne de cura. Então, quando ele fala aqui, você está curado, então você tem que profetizar, eu estou curado, obrigado, Criador, obrigado, Messias. Consegue compreender? Então, ele separa a palavra, ela separa alma e espírito, porque o espírito é incorruptível e o seu corpo, ele é corruptível. Por isso que existe até essa separação, para a alma entrar num processo de cura, de transformação, de renovação, através da palavra, oração, jejum, leitura das Escrituras. O único caminho, a porta e salvador é Yahshua.
o Messias, o Filho do Criador. Não existe outra salvação se não for através dele. Tanto é que aqui em Hebreu ele está falando que a palavra é eficaz. Então, quando você fala, eu estou curada, isso vai acontecer, porque ela está viva e ela é eficaz. E o nosso Pai e Filho, ele não mente. Se está falando que a palavra está viva e ela é eficaz, você vai ser curado. Se você tem na sua vida escassez, desemprego, e você vai começar a profetizar sobre a sua vida, essa falsa imagem que foi criada, proveniente de palavras da sua carne, vai ser destruída, por isso que as escrituras falam renovada, transformada, para você ter fartura, ter emprego, ser uma pessoa próspera. Então você tem que profetizar na sua vida. Por isso que o povo que foi tirado da escravidão lá do Egito, ele tinha murmuração. Por que o Criador não gosta de murmuração? Porque você tinha 2 milhões de judeus no deserto, hebreu, murmurando. Então eles estavam criando uma realidade de murmuração, uma realidade de escassez, de falta, de doença. Por quê? Porque eles murmuravam. E o Criador sabe que quando a pessoa está falando através da carne, eles iriam criar uma falsa imagem na alma daquele hebreu que estava no deserto. Por isso que o Pai fala, por isso que o Pai não gosta de murmuração. Se você estiver passando algo na sua vida, fique em silêncio, comece a escutar mais do que falar. Porque se você está aqui com um problema e você pega um telefone para desabafar com uma irmã que seja, o que acontece? Você está criando aquela realidade sem saber. Quando você pega lá e fala assim para sua amiga, nossa, como que minha vida está difícil? Você está criando a realidade que a sua vida vai ficar difícil. Porque essas palavras são provenientes da sua carne, palavras são semente, e vai criar uma falsa imagem na sua alma. Por isso que a palavra do Criador é viva e eficaz, capaz de separar alma do espírito. Porque a alma está doente, o espírito é incorruptível. Então ele separa para fazer essa renovação, essa transformação através da palavra contida no seu espírito. Quando você aceita o Messias, você é um vitorioso. Buscai o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Shalom, Adonai.